Então, Josete, por favor, pode fazer a leitura da nossa página. Intrigas e acusações. Emmanuel. Quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Muitas vezes, quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito talvez seja vítima de lastimável engano. Muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Diante de críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis, para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilia em silêncio naquilo em que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém, quanto ao esforço de reajustes que seja capaz de desenvolver. Compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos para nós. Calma, Francisco Cândido Xavier Emmanuel. Obrigado, Josete. Algum irmão gostaria de comentar a lição? Mauro, essas mensagens desse livro, elas são tão, assim, assertivas e claras, que eu acho que ninguém nem quer comentar, porque é assim, vai lá no âmago da gente, essas mensagens desse livro. É verdade. Porque é carapuça, né, Flávio? Exatamente. A carapuça, essas mensagens são assim, papo. Cada um olhar para si mesmo aí e lembrar aquela frase do Chico Xavier, que dizia que nós devemos ser a estação terminal da fofoca. Então, fofoca chegou, aqui é a última estação, daqui ela não passa. Mas nós ainda nos alimentamos, de certo modo, dessas intrigas. E hoje, com as redes sociais, nós acabamos espalhando notícias que não temos certeza, que não sabemos, muitas vezes inverídicas, e é isso que ele está falando. Só que no tempo dele não tinha, no tempo que ele escreveu isso, não tinha rede social. Mas hoje, quantas mensagens a gente divulga, a gente replica, sem ter certeza de que aquilo é verdade, ou que não seja para edificar. É o que o Mauro sempre reclama aí do nosso... Reclama não, sempre orienta no nosso grupo, né? Colocar ali mensagens que edificam. E nós, às vezes, ainda nos aprazemos em publicar coisas que não nos edificam. Ok. Vamos, então, à nossa prece. Querido Amaury, por favor, abra seu áudio. Aí. Então, meus irmãos, vamos dizer assim, Paizinho do céu, agradecidos ao vosso amor, ao vosso carinho, que nos permite, ainda mais uma vez, nesta existência que é um prêmio para todos nós, concede-nos procurar a Jesus, o vosso amado Filho. Mas desta feita, Senhor, nós é que fazemos questão de saber um pouco mais, nós é que fazemos questão de tentar não errar mais, fazer o que é o mais certo. Então, Paizinho, garanta que possamos, com esta aulinha de hoje, robustecer ainda mais a catedral que existe dentro de cada um de nós, a fim de que possamos fazer como Cristo quer seja feito, que nós o representamos em teu nome,
que nós façamos que todos conheçam quem é esse nosso irmão maior, em nome dele, por tua graça, Paizinho. E dá, mais uma vez, Pai do céu, que as vibrações que nós estivermos amealhando durante o transcurso de nossa salinha de aula, nós possamos, ao final, cada um de nós, sem ditar nome, sem lembrar do fulano, do beltrano, mas que cada um destes que rondam o nosso arquivo mental possam receber esse afago do alto, esse carinho do vosso amor, Paizinho, por graça desse Jesus maravilhoso que nos perfila agora, para que possamos, cada um de nós, como sendo um templo vivo do Cristo, possamos guardar esses ensinamentos e não perdermos mais a oportunidade. Então, Paizinho, abençoe a todos os trabalhadores dessa casa que nos abriga, o SEAC, de jeito que possamos, na próxima oportunidade, estarmos mais uma vez perfilados. Em teu nome, Paizinho, em nome de Jesus, para esse banquete maravilhoso. Abençoa-nos, então, os propósitos, Paizinho, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Mauri. Quem vai ler para a gente hoje? Quer que eu leia? Posso ler. Vamos dar a vez à Flavinha, Ronald. Com certeza. A Vera quer ler? Ela falou outro dia que ela ia ler. Não, pode ser você hoje. Então, Vamos lá. Você tá desanimada de ler, hein? Não, eu estou com o meu refluxo muito atacado, fica chato de ler. Ah, tá bom. Valdeni com os comentários, hein? Vamos lá. A Vingança, capítulo 12, tem 9. Acho que eu vou ler do meu evangelho mais antigo, que acho que é melhor. Pessoal, só um minuto, Flavinha. Para quem não está familiarizado com o Evangelho, essa parte das instruções dos Espíritos são comunicações que os Espíritos trouxeram a respeito dos temas, né? E Kardec, então, organizou isso dentro dos capítulos. Então, todo capítulo do Evangelho, ao final, nós vamos encontrar lá as instruções dos Espíritos sobre aquela temática, ou sobre algum tema do capítulo, tá bom? Então, o que a Flavinha vai ler agora é isso, é uma mensagem, e lá no final tem lá o nome, né, do Espírito que se comunicou e se identificou com aquela mensagem. Instruções dos Espíritos à Vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração... Vale aí, Flavinha, vale aí um pouquinho para a gente ir comentando, pelo menos parágrafo por parágrafo. Uhum. Esse item, ou esse sentimento chamado vingança, ainda, por incrível que pareça, está muito entranhado em nós, na nossa sociedade. Nós, às vezes, temos até vergonha, mas ainda ele existe dentro da maioria de nós. Obviamente que há pessoas aqui que não têm esse sentimento. Ótimo. Mas há muitas outras que ainda esse sentimento habita. E é tão contrário àquela ideia do perdão. E nós já falamos sobre perdão aqui em outras oportunidades e falamos o quanto é importante o perdão.
o quanto é interessante, o quanto é caridoso o perdão. Lembramos lá a questão 886 do Livro dos Espíritos, não chegamos lá ainda, né? Ainda vamos chegar, mas lá na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos como Jesus entende caridade. E a caridade para Jesus é benevolência, indulgência e perdão. Então, quem pensa em vingança está longe de fazer caridade. E caridade, entendemos nós, é a essência da doutrina espírita. A caridade é a essência, é o resumo da doutrina espírita. Até porque, em algumas traduções, a palavra caridade também é traduzida por amor. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13, quando Paulo fala lá, ainda que eu tivesse a língua dos homens e dos anjos, etc., se eu não tivesse caridade, em algumas traduções é caridade, em outras traduções é amor. Então, se eu não tivesse essa caridade, eu nada seria. Então, quando nós não temos a capacidade de perdoar, segundo Paulo, nada somos. Somos como um sino, como um símbolo, que ele fala lá, né? Um instrumento que retine, que tem algum som, mas que não tem nenhum significado. Então, é importante que analisemos essas questões singularmente, individualmente, pessoalmente, para não atribuirmos a outrem, essas classificações. Fulano é vingativo, fulano não perdoa. O Evangelho de Jesus é pessoal, o Evangelho é singular. Ele não foi escrito, não foi divulgado para a multidão, mas para mim. Então, eu preciso entender, o Evangelho de Jesus foi trazido, foi escrito para mim. Como é que eu estou trabalhando em mim a vivência? Primeiro, o entendimento desse Evangelho. E depois, a vivência. Então, esse item é muito importante, esse tema dentro daqui dos amar os inimigos, por isso o Mauro lembrou aí, a instrução dos espíritos é um assunto dentro do tema abordado no capítulo. E o capítulo é amar os inimigos. E o item é a vingança. Quem se vinga não ama. Quem se vinga não faz caridade. Logo, como nós aprendemos que fora da caridade não há salvação, quem se vinga ou quem tem ideias de vingança está fora da salvação. E lembramos aqui que eu não preciso praticar um ato de vingança. Basta eu pensar no ato de vingança. Basta eu desejar esse ato de vingança. Aquele que pensar em adultério, já adulterou. Aquele que pensar em vingança, já se vingou. Aquele que pensar em ódio, já odiou. Então, essa ideia de que precisamos nos vigiar constantemente é importante. Daí a outra recomendação, do vigiai e orai. Então, nós temos que estar sempre atentos, mas entendamos, por favor, a nós mesmos. Eu não tenho que olhar se a Flávia está se vingando ou não, né? Se a Roseni está perdoando ou não. Eu tenho que olhar para mim e saber como é que eu estou entendendo isso, como é que eu estou praticando esse Evangelho. Ok? Fica aberto aí para quem quiser participar. Fica à vontade. Igual eu falei na quarta-feira lá, Mauro. Ou todo mundo entendeu muito bem ou não entendeu nada, né? Porque ninguém faz perguntas. Está em choque. Está em choque. Vamos adiante. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte,
cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera um momento azado para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio... As metáforas são interessantes, né? Uhum. Sendo propícia a ocasião, derrama na taça o veneno. Porque ele não tem coragem de chegar frente a frente, segundo aqui a narrativa do Jules Olivier, ele não tem coragem de chegar na cara, de frente, e derramar o veneno na taça. Ele faz às escondidas. Ele nunca se vinga às claras. E eu não sei se é nessa mensagem aqui, que eu confesso que eu não li essa mensagem hoje, não tive tempo, mas ele diz que é muito mais culpado quem se vinga dessa maneira, quem consome esses atos, assume esses atos, do que aquele que entra para roubar e mata uma pessoa. Porque esse é planejado, é calculado, é pensado, ele espera o momento azado, o momento propício para cometer a sua desdita, digamos assim. A sua... É nessa mensagem mesmo, é aqui mesmo. É nessa mensagem mesmo, né? A memória está ótima. Aldenir, Oi. sou eu, Pedro. Fala aí, Pedrão. Então, aqui, eu acho o seguinte, quando ele diz aqui, quando assume aparências hipócritas, ele pensa que ninguém está vendo, né? Mas que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhos, né? Que a gente não vê. O problema, Paulo, ou Pedro, é que essa multidão de testemunhas, o Paulo diz, nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas, mas ele não diz quais testemunhas. São aquelas testemunhas que escolhemos. E quando eu escolho o papel da vingança, o ato da vingança, eu tenho uma nuvem de testemunhas me secundando para que eu pratique essa vingança. Sim, correto. Então, eu acabo me tornando instrumento, me permita aqui uma palavra também não muito apropriada, mas me tornando médium desses irmãos, que eu vou servir de intermediário. Eles vão me secundar, vão me auxiliar. É claro que eu tenho amigos espirituais que podem me ajudar, mas quando eu me viro, quando eu me detenho na vingança, naturalmente, essas testemunhas são esses irmãos ainda ignorantes, como diria Jesus, ou como disse Jesus a Pedro, lá no livro Boa Nova, que nós erramos muito mais por ignorância do que por maldade. Então, nesse caso, estaríamos rodeados por essa nuvem de testemunhas nos auxiliando nesse processo de vingança. Diga, Íria. Oi. Eu estava aqui, sabe, enquanto eu ouvi o Valdenir, eu estava lembrando de uma coisa. No livro 2000 Anos, teve um cara que estava pensando em se vingar do outro lá por causa que sabia do roubo daquela criança lá, do filho do... Ai, do Públio. Públio Lentulus, do senador. Isso, do senador. E aí ele preparou o copo do veneno e deixou lá. É interessante isso. Eu logo lembrei dessa parte, sabe? Porque ele sabia que o outro ia se vingar, ia contar. Estava tudo preparado já. É uma metáfora que ele usa, né? Mas é uma metáfora que é um modo que tem sido usado, ou que foi usado durante muito tempo.
nesse próprio livro, há 2000 anos, tem aquele mago egípcio lá que acabava matando as pessoas com veneno. E, na época, não tinha perícia. Então, o pessoal tomava veneno, morria, não sabia de quê, morreu. Então, essa metáfora dele, ele está retratando verdade. Num dos livros do André Luiz, se não me engano, é Ação e Reação, ele fala de um irmão que rouba o outro e que mata o outro, também com veneno, porque ele foi se acostumando, ele próprio foi tomando doses pequenas do veneno para criar anticorpos, e no dia de matar o irmão, ele bebeu o vinho com o irmão. Então, Sim. ele botou o vinho envenenado, ele bebeu, mas tinha anticorpos, não aconteceu nada com ele, e o outro morreu. É claro que, a partir daí, vira um obsessor. Mas essa ideia do veneno, infelizmente, ainda foi bastante usada durante muito tempo. Íria, você não baixou a mão, ainda quer alguma coisa para falar? Vamos em frente. Íria, Maria. Não. Mudo aqui. Deu mudo aqui, não consegui falar. Professor, só mais um pouquinho, uma coisa. Eu estava aqui pensando, né? Eu sei que tenho muito para aprender. Eu estava aqui agora lembrando, falando para mim mesma, pô, Íria, você deu uma melhorada de uns anos para cá, viu? Porque, olha, esse texto aqui da vingança, eu lembrei de um tempo que eu era aluna na escola e tinha minhas broncas lá com os alunos, com os colegas, e eu sempre dizia para eles, não, senhor, quem dá o último tapa sou eu. Aí eu estava falando para mim mesma, poxa, você melhorou, hein? Hoje você nem fez mais em dar tapa. Que bom, né, Íria? Que bom. Melhoramos, graças a Deus. Hoje não penso mais em dar tapa para ninguém, devolver. Se alguém me dá um tapa hoje, já sei que eu vou responder, viu? Mas devolver o tapa eu não vou dar, graças à doutrina que eu estou aprendendo. Isso é bom. Vamos lá, Flavinha. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado, ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga, assim, é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. De certa maneira, já comentamos isso, né? Essa covardia de fazer as coisas às ocultas. E é isso que Jesus combateu, e em inúmeras ocasiões, combateu muitas vezes, quando ele fala lá dos hipócritas, quando ele fala da hipocrisia. De você falar uma coisa e fazer outra. De você aparentar uma coisa e ser outra. Então, é isso que ele diz. É 100 vezes mais culpado do que aquele que encara face a face o seu inimigo num ato de revolta, de perda de equilíbrio, e comete um equívoco. Não está justificado, obviamente. Quem comete um assassinato dessa maneira não está justificado, mas é menos culpado, segundo aqui o Júlio Olivier, do que aquele que efetivamente encara o seu inimigo frente a frente. Podemos? Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírito que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar
por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas, não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, no futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. O Olivier aqui é muito caridoso conosco, né? Não posso acreditar que um membro da grande família, da família espírita, pense em se vingar. Pense nesse sentimento, ainda tem esse sentimento. Mas essa é uma característica ainda de espíritos imperfeitos, como somos, né, todos, que ainda temos... Não quer dizer que nós somos vingativos, mas há situações em que esse sentimento ainda aparece em nós. Mesmo que não pratiquemos, mesmo que não façamos, não cometamos o ato vingativo, mas esse pensamento, esse sentimento ainda passa na nossa cabeça, né? A gente vê coisas que, infelizmente, nos revolta, nos choca. E nós estamos vendo isso aí no nosso dia a dia, infelizmente. Basta ligar uma televisão, ver um jornal. Hoje não precisa nem ligar a televisão nem ver jornal. Basta ter internet, olhar a internet para ver quantas atrocidades, quantas coisas se cometem. E nós, ainda com a ideia de sermos guias ou modelos, ainda queremos matar aquelas pessoas que cometem esses crimes. Ainda desejamos para essas pessoas coisas ruins. E isso é um aspecto da vingança dentro da minha percepção. Claro que posso estar errado, mas dentro da minha percepção ainda é um aspecto de vingança. Então, precisamos olhar para esses irmãos, porque são irmãos, com a piedade, com a caridade com que Jesus olhou para Judas quando foi buscá-lo lá nas furnas depois do suicídio, quando foi consolá-lo depois do suicídio. Claro que a gente falta muita coisa para a gente, mas é o que nós precisamos ter em mente. Nosso fim é esse. A nossa finalidade é chegar a esse ponto de olhar para esses irmãos e efetivamente encará-los como irmãos. Até porque também já passamos por essa fase e tivemos irmãos que olharam para nós, que estenderam as mãos. Então, nos cabe hoje esse mesmo comportamento. Podemos seguir? Tudo bem, né? O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor... Só um pouquinho, Flávio. Esse primeiro parágrafo, de certa maneira, nós comentamos ele quando estudamos lá o item 3 desse mesmo capítulo, quando Kardec explica lá o que Jesus quis dizer com amar os inimigos. E amar, para nós, é muito complicado ainda. Lá no livro Vinha de Luz, se eu não estou enganado, capítulo 90, o Emmanuel nos diz que nós ainda não entendemos o amor. O amor, para a gente, diz ele, não passa de um raio, de uma réstia fugidia a atravessar as muralhas do nosso egoísmo.
Então, a gente está longe desse sentimento de amar. Mas o nosso modelo, o nosso guia é Jesus. Ele é o amor por excelência, digamos assim. Então, nós precisamos, na nossa possibilidade, na medida do nosso possível, nos esforçarmos por amar. Mas não amar aquele que nos ama, ou pelo menos não somente aquele que nos ama. Porque isso as pessoas de má vida também fazem. Precisamos amar aqueles que nos odeiam, que são indiferentes, que nos desprezam. Esse é o nosso grande desafio. Pelo menos meu grande desafio. E ainda vou levar algumas reencarnações para superá-lo. Mas é um desafio que a gente está aceitando. Graças a Deus já aceitamos, porque até algum tempo a gente nem aceitava esse desafio, a gente ia por confronto direto mesmo. Hoje já pensamos, já refletimos, então já, como disse a Íria, já evoluímos alguma coisa nesse processo. Já não penso mais em revidar a bofetada. É claro que ainda não vou dar outra face, mas já não penso mais em revidar. Vamos lá, Flavinha? Já que ninguém se manifestou? Ô, professor, aqui o meu áudio está ruim. É assim, quando eu falo, né? Hoje ainda não penso mais assim de devolver nada, porque antigamente eu fazia, né? Mas assim, pelo menos eu sei que eu sei que ainda tenho muito para melhorar em mim, mas como vocês mesmos dizem sempre, que a gente não vai conseguir fazer tudo nessa vida, né? Nessa encarnação não vou conseguir melhorar tudo que eu preciso melhorar. Então, pelo menos essa eu já superei, graças a Deus. Nessa vida eu já não vou mais devolver nada. Lembrando lá a lição do Mauro, lá do irmão Walter, pega os seus defeitos, anota todos, escolha um, escolha o mais fácil, deixa eu superar esse aqui. A hora que eu superar esse aqui, depois que ele estiver implantado, efetivamente superado, aí eu posso partir para o outro. Mas, com certeza, não vamos vencer todos nesta encarnação. Eu costumo brincar, né? Ninguém vai sair daqui Francisco de Assis ou Teresa de Calcutá. Não temos nenhuma chance de sair daqui nessa situação, nesta encarnação atual. Daqui umas 10, 20, 50, sei lá quantas encarnações, com certeza a gente vai chegar lá. Mas hoje, então escolhamos uma das nossas dificuldades e, de preferência, a mais fácil, para não desanimar, para não se frustrar. Depois que vencer essa, a gente se fortalece para vencer outra. Cada batalha vencida é um fortalecimento que a gente consegue para a nova batalha. Valdenir, esses dias eu tive que ouvir uma coisa de uma pessoa que me chocou, aí eu pensei, nossa, eu fiquei calada, né? Mas aí eu fiquei pensando, nossa, eu já consegui passar essa fase, já não penso mais assim, sabe? Estava falando com até bem de idade, ela tem 80 anos, e aí nós estávamos falando assim sobre perdão, Jesus, que agora vem a Páscoa, coisa e tal. E aí nós falamos, e aí a pessoa falou, mas não sei o quê, não sei o quê. Falei, mas tem que perdoar. Eu disse, fazer o quê, né? Tem que perdoar. E aí a pessoa disse assim para mim, eu não peço perdão, não faço nada para não ter que pedir perdão, por isso também não perdoo. Uma pessoa de 80 anos falar isso para mim, parecia que estava perfeita na minha frente. Daí eu fiquei bem quietinha e lembrei dos nossos estudos. Pensei, pois ainda bem que eu já passei essa fase, já não penso mais assim, sabe? Olha, me chocou dizer, por isso que eu não faço nada para ninguém, para não ter nunca que pedir perdão, porque eu também não peço e não perdoo. Nossa, aquilo foi chocante, assim, para mim. Cara, aquilo lá, nossa, eu fiquei sem palavras, fiquei muda, sabe? Fiquei pensando, meu Deus do céu, não consegui nenhuma reação, a não ser o silêncio profundo. Ira, antigamente tinha um anúncio que dizia, eu sou você amanhã. Sim, eu lembro. Pois é, eu sou esse cidadão ontem.
Eu sou essa pessoa ontem. E ontem, quando eu era essa pessoa, eu tive pessoas que me entenderam, que me perdoaram, que me estenderam a mão, que não levaram em consideração a minha soberba. Então, precisamos fazer a mesma coisa em relação a qualquer irmão que ainda tenha essa dificuldade. Vamos lá, Flavinha? Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não porá seu coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fenelon. O amor nos aproxima de Deus. Nos aproxima, porque Deus está em nós. Mas quando nós não amamos, quando nós desrespeitamos essa lei de amor, justiça e caridade, que é uma lei só, tá? Amor, justiça e caridade é uma lei só. Quando nós não exercitamos essa lei, quando nós contrariamos essa lei, nós nos afastamos de Deus. Quando nós amamos, nos aproximamos dele. Por isso que Pedro escreve lá na sua primeira epístola que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, a partir do momento que eu ame, que eu aprenda a amar, que eu me esforce, pelo menos, por amar, eu estou me aproximando de Deus. Enquanto eu pensar em vingança, pensar em não perdão, eu estou me afastando dele, naturalmente, sem que ele se afaste de mim, mas eu estou me afastando dele. Pegando aqui o exemplo que o Mauro sempre fala assim, lá no nosso lar, né, do André Luiz e da mãe dele. Então, ele estava afastado da mãe. A mãe estava perto dele durante todo o tempo, mas ele estava afastado da mãe, porque estava numa sintonia diferente. Quando nós entramos nessa sintonia da vingança, do ódio, aqui agora já do ódio, nós estamos nos afastando de Deus. Deus está perto de nós, mas nós não conseguiremos entendê-lo, percebê-lo em função da nossa vibração baixa ainda, ou da nossa densidade de energia, que é quase matéria pura. Aprendamos a nos aproximar de Deus, porque a companhia é boa, com toda certeza. E ele diz, amai-vos uns aos outros, é a primeira frase. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. É uma coisa que nós buscamos constantemente. Quem não quer felicidade? Quem não busca felicidade? É uma utopia a felicidade? Não. É uma possibilidade. Só que nós sempre a colocamos, como diz o Vicente Carvalho lá no seu poema, nós sempre a colocamos onde nós não estamos. Mas que ela existe, ela existe. Então, a felicidade para nós está sempre depois do arco-íris. É aquele pote de ouro depois do arco-íris. E nós nunca vamos chegar lá. Quando ele nos alerta aqui, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dentro das possibilidades de sermos felizes num planeta de expiação e provas. Mas podemos ser? Podemos. Lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, ele nos diz isso. Que nós podemos ser felizes tanto até onde a Terra comporta essa felicidade. Desde que a busquemos não nas coisas materiais, mas busquemos nas coisas espirituais. Esse é o caminho, com toda certeza. Tudo bem? Podemos continuar? Vamos duelar, Flavinha? Não. Não, se for no bom sentido de... No bom sentido. Se for no bom sentido, um duelo só de coisa boa aqui. O duelo.
Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Uns e outros lhe roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis, como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. A gente, mais uma vez, Kardec nos convoca aqui a ampliarmos os nossos horizontes. Lá no capítulo 5, nós já estudamos lá, quando ele fala do suicídio, da loucura, ele diz que a crença na vida futura é um antídoto para o suicídio e para a loucura. E aqui, o Fenelon, aliás, não, é o Adolfo, né? Ele começa. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho. Eu estava pensando aqui, enquanto a Flávia estava lendo, estava pensando aqui num deserto. Deserto mesmo, aquele deserto lá do Oriente Médio, da África. E você caminhar num deserto, mas você sabendo que tem um oásis à frente. Sabendo que com todo o calor, com todo o sol, com toda a sede, você não vai perecer. Porque nós, como espíritos, não pereceremos. Mas tem um deserto ali na frente com águas, né? Igual o Salmo, né? O que o Salmo também fala dos verdes campos, né? Onde pastam as ovelhas. Então, nós, olhando esse oásis, vamos caminhar no deserto com mais forças, com mais fé, com mais esperança, porque temos a certeza de chegaremos ao final da jornada. E ao final da jornada é esse oásis que está lá no meio do deserto. Então, a crença no futuro, a crença na vida futura, nos auxilia bastante nesse processo. Por isso, eu fico imaginando as pessoas que não têm fé, que não têm crença. Como é que vive? Como é que consegue viver numa situação dessa? No planeta como nós estamos atravessando atualmente, com todas as dores, com todos os desrespeitos, com todas as dificuldades, se eu não tenho fé no futuro, se eu não tenho uma esperança de um oásis ali na frente. Então, fica bem mais complicado. Então, essa é a ideia. Tudo bem? Continuamos, Flavinha. O Carlos quer falar ali. Fala, Carlos. Carlos, desculpa, Carlos. Eu não tinha olhado sua mãozinha. Não, eu que demorei um pouquinho também. Só ver se eu entendi o que você falou no finalzinho. Fica mais parecido com essa moda de hoje, deixa a vida me levar, né? Então, a pessoa não tem compromisso com nada, não tem fé de nada, não está nem aí para nada, deixa a vida me levar e vai seguindo. Seria isso? Como as pessoas Meu som está dando eco, eu não sei por quê. É o retorno do Carlos. Fecha o áudio. Isso, pronto. Ah, sim. Realmente. É isso, Carlos. Quem não tem fé no futuro, quem não acredita no futuro, sim, vive. A vida deixa a vida me levar. A vida, eu vou ao sabor do vento. Eu não tenho necessidade de controle de nada. E é o que Kardec nos convoca lá no capítulo 5, para que tenhamos essa fé, porque isso nos auxilia nesse processo. E deixar a vida me levar, em algumas situações,
especialmente para os controladores inveterados, é aconselhável você deixar de abrir mão de algum controle. Até porque o controle vai levar a ansiedade, vai levar a uma série de dificuldades. Mas deixar a vida totalmente solta, deixar um cavalo sem rédea, né, nós seremos responsáveis pelo acidente que ele causar. Então, e quando nós não temos essa crença, essa fé no futuro, nós estamos nessa situação de sem freio na ladeira, descendo sem freio na ladeira. Vai ficar complicado. Deixa eu fechar o meu para você falar, se você quiser. Não, obrigado. Vou agradecer mesmo, obrigado. Vou falar um negócio aqui rapidinho, gente. Eu acho que foi ontem na Rádio Rio de Janeiro, eu escutei uma coisa tão interessante assim que eu nunca tinha parado para pensar. Acho que foi lá mesmo ontem. Que a pessoa fez o seguinte comentário lá, um dos debatedores, que, se eu falar errado, alguém me corrige, que tem assistido ontem, que o espiritismo é a religião que trabalha o nosso aprimoramento moral, que outras religiões não têm esse objetivo da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral, que fala-se nos evangelhos como foi a vida de Deus, como que Deus agia, mas que não tem essa, entre aspas, cobrança, não é essa bem a palavra, objetivo, da nossa mudança moral, que as outras religiões não têm essa tecla do mudar a nossa moral. Eu achei isso tão interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e eu concordei com isso. Porque realmente você só falar, só ler o evangelho e tudo, mas não procurar se adequar àquilo, é como se ficar numa religião assim que não te exige nada. Eu achei isso tão interessante ontem, eu não lembro quem falou. Flávio, eu não concordo muito com isso. Quando se fala de religião, quando eu falo do religioso, tudo bem. Tem religiosos, espíritas, inclusive, católicos, protestantes, budistas, né? Haja vista aí o que está nas redes sociais aí, né? do budismo, do representante maior do budismo, né? Mas dizer que as religiões não têm compromisso com o aperfeiçoamento moral, eu acho um pouco duro. Não penso assim. E não creio que tenha sido... Eu vou escutar de novo, eu posso ter expressado mal, ou eu vou ver de novo o programa de ontem. Tudo bem. Eu não creio que tenha sido essa a ideia. Agora, que há religiosos que não têm compromisso com a moralidade, isso, com certeza, em todas as religiões. Não há... E, às vezes, a gente fala de determinadas religiões como se a nossa fosse a melhor. Eu conheço, já estive em países islâmicos, né, e conversei com alguns muçulmanos, e a filosofia deles é linda. Mas aí vem um cara, bota uma bomba nas costas e joga um avião num prédio, e o islamismo fez isso. Não foi o islamismo. Foi um islâmico que não entendeu o Corão, fez confusão, e, sei lá, ou interpretou ao seu modo e fez essa coisa toda. Então, eu tenho esse cuidado de separar o religioso da religião, o profitente da religião, porque são coisas distintas dentro da minha percepção. Tá bom, eu vou ver de novo, aí eu te falo o tempo que está essa fala lá, porque aí eu posso ter me expressado mal ou não foi isso que a pessoa falou. Eu vou ver de novo. Tem uma expressão que se usa aí de forma mais popular, que diz que existem aqueles que vão alcançar, ou pensam que vão alcançar, o reino dos céus pela palavra, e aí se enquadram todos os evangélicos, os católicos, né? E aqueles que vão alcançar pela ação, e aí classificam os espíritas, né? Porque
entendemos que é por meio da caridade, como nós já falamos aqui anteriormente, né, que vamos alcançar essa excelência espiritual. E outros acham que pela palavra é que as pessoas serão salvas, né? Então existe esse pensamento popular, né, que talvez, não sei se foi essa citação que o companheiro trouxe lá na rádio, mas isso é uma possibilidade. E a outra, assim, que eu sempre busco esclarecer, né, porque a gente tem um viés natural de pegar a doutrina espírita e classificá-la como as demais religiões. Isso é um grande equívoco, porque a doutrina espírita ela é uma coletânea de instruções que a qualquer um, independente da religião, pode se beneficiar e alcançar uma condição mais feliz, construir uma condição mais feliz. Por isso que Kardec traz, né, que a doutrina espírita ela é uma ciência de fundamentação filosófica e que, por meio dessa compreensão, podemos desenvolver a nossa religiosidade. Tal é a máxima que diz que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque tudo que a doutrina espírita traz pode ser perfeitamente absorvida pelas religiões. Se nós, de forma honesta, exorcizarmos, né, os ritos e os dogmas. Se tirarmos os dogmas e mergulharmos no que a doutrina espírita nos traz, ela cabe em qualquer proposta religiosa, filosófica. Então, às vezes a gente se sente mal ouvindo isso. Ah, religião espírita, então qual é a minha religião? Né? Pode ser a religião que você quiser, mas a doutrina espírita não visa se estabelecer como mais uma religião, e sim fortalecer em todos nós, aqueles que a buscam, essa consciência da responsabilidade que cabe a cada um de nós na construção do nosso futuro. Então, o que nós estamos estudando aqui, basta vocês fazerem essa reflexão. Olha o que nós estamos estudando, né? Veja se ela direciona para alguma religião, alguma prática religiosa. Não. Ela fala da nossa mudança íntima, da nossa mudança de entendimento do que estamos fazendo aqui, para onde vamos e de onde viemos. Então, isso é muito importante da gente refletir, até para que a gente possa, de fato, se posicionar, né, diante desses questionamentos e diante das nossas próprias convicções. Obrigado aí. Fala, Neide. Eu ia falar exatamente isso, até Mauro agora acabou falando. É porque eu entendi, quando a Flavinha falou, que o que seria, né, o comentário que eu acho, né, que o espiritismo ela faz com que é uma fé raciocinada. Então, assim, ela não impõe, faz com que a gente vá se modificando, isso que Mauro disse mesmo, né? Assim, eu não estou comparando, não estou... Enquanto as outras vêm com aquela coisa assim, já meio que montada, né? Se você fizer isso, você vai para o inferno, sabe? Então, acho que é mais ou menos nesse aspecto que eu acho que Flávia deve ter entendido também. Uma fé raciocinada, que ninguém está te impondo nada, você vai raciocinar sobre aquilo ali. Enquanto as outras, né, já vem com uma coisa mais pronta, né? É isso e pronto. Você não tem outra maneira de pensar, de discutir. Eu acho que é mais ou menos por isso, que acho que foi até mais do que o Mauro falou. Era só isso mesmo. O que o Mauro disse é interessante, da ação e da fala, né? Os meus familiares são todos evangélicos. Para eles, bastou ter fé e foi batizado, que está salvo. Jesus, o sangue de Jesus, lavou meus pecados. Eles acreditam nisso. Entendemos, respeitamos, né? Nada a discutir,
E sabemos que muitos deles têm ações tão boas quanto qualquer outra religião, ou não religião. Isso está fora de religião. Isso está muito mais para pessoas. Por isso que eu falei com a Flávia, né? Não misturar a religião com o religioso. Porque a religião é sempre boa. O religioso é que, muitas vezes, acaba se equivocando, né? Ao contrário da filosofia do Rousseau, né? Que diz que o homem é bom, a sociedade é que o corrompe. Para nós, não. A doutrina espírita, as religiões, são sempre boas. Os homens é que não, vou dizer assim, maculam a religião, porque não podem fazer. Mas, no caso da doutrina espírita, acabam maculando o movimento espírita. Porque a doutrina espírita é doutrina, é pura, ela não está sujeita a qualquer análise. Ela está lá. É uma doutrina, um conjunto de postulados, que é a definição de doutrina. Está lá. Agora, o movimento espírita acaba fazendo um monte de bobagem, inclusive, e aí falando em nome do espiritismo, acaba fazendo bobagem. Mas ninguém fala em nome da doutrina espírita. Para falar em nome da doutrina espírita, todos os espíritos falarem, porque é a doutrina dos espíritos. Então, só eles. E se só um falar, não vale. A universalidade dos ensinos. Então, isso é que é interessante. E para fechar essa discussão, lá na introdução do Evangelho, Kardec diz lá que os Evangelhos de Jesus são divididos em 5 partes. E ele dá lá as partes, né? A fala de Jesus, os atos de Jesus, os milagres, etc. E diz, nós vamos ficar nesse livro, que é o Evangelho, com a parte moral dos ensinos, que cabe, né? A parte cabe em qualquer religião. Os ensinos morais do Cristo não estão sujeitos também a críticas, porque cabe em qualquer religião, com toda certeza. Pedro César. Pedrão. Gostaria só de narrar aqui o que o Mauro já falou e o próprio Valdenir. Quando lá no livro do Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, com a equipe que ele participava, assim, vamos dizer assim, amparados 5 irmãos que vão desencarnar. 3 eram espíritas, um era católico e o outro era um protestante, um evangélico, né? Então aí não se vê a evangélica, inclusive, teve uma oratória, né? Exatamente. A evangélica foi que teve a moratória. Teve a moratória. Mas ela também não deixou de ser amparada, né? Sim, claro. Então, não é questão de religião, é questão de comportamento. Não é isso? Perfeito. Bom, pessoal, vamos parar aí no item 11, né? No início do ódio. A gente volta. Não, volta para o início, né? Sim. A gente volta na semana que vem no início do item e retomamos daí. Roseni, você quer falar? Você levantou a mãozinha? Tá, eu quero dar um recado. No sábado, o Valdenir está fazendo uma palestra lá em Niterói, tá? No IEBM, às 10 horas da manhã, um seminário falando sobre o perdão, hein? Olha aí, amigos de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Maravilha. Bora pra lá. Niterói e adjacências. Vai ser sábado agora? Sábado agora, às 10 da manhã. Tá bom. Tá bom? Fica que eu não vou poder ir. Põe o endereço no grupo depois, por favor. Tá bom, vou colocar lá, então. Por favor. Isso aí. Vamos, então, à nossa prece. Obrigado, Roseni, pelo recado. Desejo um seminário fantástico lá para essa casa irmã, uma boa palestra para o nosso irmão. E vamos fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Jorge tinha pedido. Eu faço. Tá ok. Pai de divina sabedoria e bondade, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudo, por
por mais uma noite de aprendizado, uma noite, Senhor, tão edificante. Te agradecemos pelos nossos lares, nossos familiares, nossos empregos, nossa semana, por tudo, Senhor, que nos permitiu uma nossa evolução moral, a cada passo, a cada caminho que nós temos, Senhor. Hoje, um dia tão especial, um dia que marca o desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. Um dia, Senhor, em que nós temos a certeza que esse espírito de luz está sempre conosco. Que possamos ter uma semana abençoada, que os espíritos de luz estejam com nosso irmão Valdemir no sábado aqui na nossa terra, e que no domingo também o evento do SEAC seja, Senhor, de muita produção. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim possa ser. Assim seja. Obrigado, gente. Um beijo a todos. No domingo, né, que a Georgia falou, nós vamos fazer o nosso cine debate lá no SEAC sobre o filme Nada é por Acaso. Tá bom? Beijo grande, uma boa semana e amanhã estaremos lá na rádio. Contribuam lá e ajudem na comunicação e na divulgação. Beijão, pessoal. Boa noite. Deus. Boa noite.